Galera, queria falar hoje um pouquinho sobre a guerra que está acontecendo entre o nosso executivo e o nosso legislativo e como isso vai impactar no seu bolso, tá? Tudo começa com uma análise em relação à possibilidade do governo Lula ir para o seu quarto mandato, tá? Essa é uma possibilidade que até muito recentemente estava para a maioria das pessoas meio que distante, mas devido a ações externas, principalmente, a gente teve um aumento significativo. Em fevereiro, o governo Lula foi para uma desaprovação histórica, se eu não me engano, de 24%, de acordo com a Datafolha, e isso vem aumentando, a popularidade dele vem aumentando, principalmente por conta das ações externas que aconteceram, tá? Todo esse lance com o Eduardo Bolsonaro, enfim, acabou fortalecendo a imagem do Lula, o que dá para ele uma possibilidade real de ir para o seu quarto mandato, tá? E como é que o Lula vai atrás disso? Fazendo o que ele sempre fez, que é ir atrás de medidas populares, né? Eu tenho aqui basicamente no site do Estadão, né, algumas das medidas que a gente vai ter ou que ele está tentando, né, colocar em prática para 2026. A gente tem isenção de IR, pé de meia, auxílio gás, tarifa social, financiamento, entre outras, né? A gente está falando de um reajuste no Bolsa Família também e outras medidas sociais, né? É aquilo. Isso de maneira geral, né? O que a gente vê? O Estado tirando muito da população, né? Principalmente com base numa tributação sobre o consumo muito grande e dando com a outra mão mediante esses auxílios sociais, tá bom? Mas todo esse tipo de auxílio que está sendo planejado para 2026, ele tem que sair de algum lugar, né? E foi com base nisso que o governo editou um decreto aumentando o IOF sobre a previdência privada, o crédito, né? Sobre o câmbio e o crédito das empresas, né? Basicamente o IOF é um imposto sobre operações financeiras, que é um dos tributos que tem uma natureza que a gente chama de extrafiscal muito forte. Basicamente, aqui no Brasil, você cobra o tributo com duas finalidades. Ou com uma finalidade de arrecadar, né? Você cobra o ICMS para você arrecadar dinheiro, IPTU para você arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Ou a gente cobra tributo por um caráter extrafiscal. O que é isso? Basicamente, hoje, a maioria dos tributos sobre exportação, principalmente o imposto sobre exportação, não incide nas mercadorias para que as pessoas se sintam motivadas financeiramente a exportar. Então, ICMS, a maioria não incide sobre exportação, o próprio imposto de exportação. Hoje um exportador ele paga muito pouco tributo. Por quê? Para o Brasil favorecer essa operação de exportação, tá? Então, essa natureza do tributo de poder impactar nas relações econômicas, a gente chama de extrafiscalidade. Acontece que o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ele tem esse caráter de extrafiscalidade. Só que o governo Lula foi lá e editou esse decreto com um nítido caráter arrecadatório, né? O que levou, por sua vez, o Congresso a sustar esse decreto, né? Basicamente, aqui o Estadão até coloca, foi a primeira vez em 33 anos que o Congresso fez isso, tá? Porque é uma hipótese bem remota. Está lá no 48 da Constituição a possibilidade do Congresso sustar decretos que extrapolem, né, o escopo ali desenhado pela Constituição. E foi isso que o Congresso fez. Então, basicamente, né, o governo Lula foi lá e fez um decreto, o Congresso foi lá e sustou esse decreto. A gente tinha ali um conflito, né, entre poderes que deveriam ser harmônicos entre si e que foram levados ao judiciário. Basicamente, o governo Lula entrou com uma ADC, né, que a gente chama, que é uma ação direta de constitucionalidade, e o Congresso entrou com uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, para tentar cada um ver valer, né, a sua própria ação, né, o seu próprio ato normativo, né, o infralegal nesse caso. E aí, basicamente, né,
o STF ele agiu ali como um poder moderador. Ele suspendeu, né, ambos, né, na prática suspendeu ali ambas as iniciativas de cada um dos poderes e marcou uma audiência de conciliação, né, atuando ali nitidamente data máxima vênia, mas com um caráter ali de um poder realmente moderador, né? E aí, isso aqui acabou em pizza, né? Não deu em nada, e o governo substituiu o decreto que ele fez com uma medida provisória, né? Então, é uma outra possibilidade que o executivo tem, né, de colocar um ato normativo, que é basicamente colocar um ato que ele é legal enquanto ele perdura, mas que ele tem que ser votado pelo Congresso, tá? E ele fez isso. Então, ele substituiu parte do aumento do IOF via decreto pela ANP, colocando também taxação de investimentos, aumento, né, sobre o juros sobre capital próprio, que é uma possibilidade de você retirar lucro da empresa pagando o imposto de renda 15%, mas tirando esse valor, né, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social das empresas, entre outras coisas, visava essa MP, tá? E basicamente a gente tinha um impacto financeiro previsto para 2025, se eu não me engano, de 10 bilhões e para 2026 de 20 bilhões, tá? Era algo bem significativo mesmo, tá? Só que a Câmara não votou essa medida provisória. A gente teve essa medida provisória, ela caducou, tá? Porque ela tem um período para ser votada e ela não foi votada. Essa medida provisória ela não foi votada e com isso ela caduca, ela perde a validade, tá? E a gente teve ali muita movimentação nos bastidores para que isso não passasse, tá? A gente tem a oposição, ela sabe que ela precisa barrar ali algumas medidas sociais do governo Lula, porque isso vai impactar na eleição ou não dele, a reeleição, né, ou não dele no próximo ano. E a gente teve a queda disso, tá? Outro ponto que eu acho interessante a gente conversar é sobre as emendas PIX, tá? E como que elas estão diretamente ligadas com isso. Basicamente, a gente tem a possibilidade hoje, né, de você destinar parte do orçamento público, né, para as prefeituras mediante emenda parlamentar, tá bom? Só que o que acontece? Criou-se um instrumento que é a emenda parlamentar via Pix. Então, ao invés de você ter toda a burocracia, né, para editar uma emenda, você basicamente realiza um processo muito mais rápido. Só que, olha que interessante e como isso entra na jogada. A gente tem ali o ministro Flávio Dino, basicamente tendo uma ação direta nessas emendas parlamentares, tá? Por quê? A gente tem ali mais de 40 mil emendas no radar do Supremo, a gente tem investigação da Polícia Federal sobre essas emendas e isso é, da minha visão, né, mas algo intrinsecamente ligado ao jogo político que se está desenhando entre o Executivo e o Legislativo. Por quê? O governo Lula, ele tem uma sorte muito grande, né, de que sempre que ele tem um embate com o Poder Legislativo, ele tem, lá no Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, algum ministro analisando um ponto de fraqueza, vamos colocar assim, né, do Legislativo. Né? Então, o governo Lula ele tem, por coincidência, uma possibilidade de jogar com o judiciário muito grande, o que também leva a um outro fato, né, que óbvio é uma coincidência, mas que é a renúncia, vamos colocar assim, né, do ministro Barroso essa semana também, que vai dar a possibilidade do governo Lula ter, por exemplo, uma outra pessoa talvez mais alinhada ainda, né, a seus interesses, como o ministro Flávio Dino, tá legal? Então, o que a gente tem hoje, né, é uma briga já pelo poder de 2026, que está na pauta, né, de todo mundo, inclusive, não é só do executivo, mas que tem nuances
que envolvem diretamente o Poder Judiciário, o que, ao meu ver, é uma perspectiva muito negativa para a nossa democracia, tá? E aí uma opinião pessoal minha. É óbvio, né? Até clichê dizer, mas a gente tem, né, um judiciário que deveria ser absolutamente cego a todas essas questões, mas que tem o seu olhar e às vezes, principalmente quando a gente trata de questões que envolvem a arrecadação, tem um olhar pró-governo, tá? E aqui eu posso abrir um pouco o leque e até colocar propriamente o contribuinte nessa história, né? Porque a gente está falando ali de como que o Congresso e o Executivo vão utilizar esse dinheiro, mas é um dinheiro que originariamente, né, nevralgicamente surge do contribuinte. E a gente pega aí ações, né, ao longo do tempo que tinham um embasamento jurídico muito interessante e que foram, em última instância, negadas porque virou um debate político, né? A gente pode citar aqui também a quebra automática, né, das decisões transitadas em julgadas com a mudança de paradigma, né, em órgãos supervenientes, né? Então, hoje a gente tem também uma insegurança jurídica em relação a isso. Resumindo tudo, hoje a gente tem uma briga nervosa pelo seu dinheiro e como o seu dinheiro impacta na próxima eleição, tá bom? Se você quer entender como que você pode proteger o seu dinheirinho de entrar nessa briga, ou seja, você pagar menos imposto, né, legalmente, dentro da legalidade, e poder fugir dessa discussão, fala com a Tríade, que a gente está aqui para isso.